Vamos iniciar? Vamos escrever manual. Queria pedir a vocês que abrissem suas Bíblias lá no livro de Lucas. Capítulo 10, do verso 30 ao 37. A gente vai fazer aquela leitura alternada, né? Lucas 10, do 30 ao 37. Começando aqui do Alan, Paulo. Versículo 10, do 30 ao 37. Lucas 10. Isso, do 30 ao 37. Começa a partir do verso 30 você, 31 João Paulo, e assim vai. E os olhos se lhes abriram, e Jesus advertiu-os, dizendo: Não é olhai, esse? Lucas 10. Lucas, capítulo 10. Versículo de número 30. ai. 10:30. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de lado. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de lado. Pode começar aqui pelo verso 34. 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atolhou-se as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastarem eu te pagarei quando voltar. Qual destes... É o 36, né? Isso. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que o socorreu respondeu: o mestre da lei. É ele? Desculpa. Pode seguir, segue. Isso, até o 37. 37? Isso. Aquele que socorreu respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Sim. Essa parábola aí do bom samaritano, Jesus ele contava muitas parábolas baseadas assim na realidade do dia a dia. E uma das contribuições assim mais significativas do Império Romano foram as estradas que eles construíram ligando umas cidades às outras. Nós temos, por exemplo, aquela estrada onde Paulo encontra Jesus e vários outros relatos de estradas. E nessa ocasião aqui, a Bíblia fala a respeito de um homem que estava numa dessas estradas e que caiu na mão de salteadores. Naquela época, a sociedade que Jesus vivia, haviam muitos ladrões, tanto que ele foi crucificado com um ladrão à sua esquerda e outro à sua direita. E também, ao longo dessas estradas, haviam hospedarias, porque eram viagens feitas em cima de lombos de animais, ou carruagens, ou então a pé. Então essas hospedarias ao longo das estradas, elas eram necessárias para que as pessoas pudessem ali passar a noite. E naquela época encontrou-se até mapas que eram distribuídos para pessoas, eram vendidos para as pessoas que não conheciam a região, para que elas pudessem se guiar.
Então o Império Romano construiu essas estradas e, por exemplo, uma estrada que foi construída para Antioquia, escavações, mostra que essa estrada ela dispunha de iluminação pública, né? Eram aquelas colunas, mais ou menos 2,5 km de estradas, com iluminação, locais, cidades onde tinham banhos públicos. O banho de chuveiro foi inventado pelos gregos, né? Desde já há muito tempo. Então eram cidades bem estruturadas, cidades bem desenvolvidas, as do Império Romano. Na Palestina eram poucas estradas pavimentadas, mas as que tinham eram muito utilizadas. E Jesus fala sobre isso, né? Ele diz que um sacerdote estava passando nessa estrada e viu um homem caído, que era comum alguém ser vítima de um assaltante, né, naquela época, e as pessoas passavam e não queriam se envolver, não queriam tomar parte naquele problema. E Jesus fala que o samaritano, que era alguém que eles desprezavam, foi quem parou realmente para ajudar. E o samaritano, apesar dele viver naquelas regiões ali, ele não era considerado judeu, porque quem veio habitar Samaria depois do exílio assírico foram povos misturados com alguns poucos judeus, porque tiveram 2 asilos, né? O asilo assírico e o babilônico, e a nação de Judá e a nação de Israel. Então a nação de Israel ela não volta do exílio como a nação de Judá voltou do exílio babilônico. A Bíblia só relata a volta de Judá. Mas o reino de Israel, na época do Antigo Testamento, ele foi disperso, ele foi destruído. Então quem voltou para habitar ali aquela região de Samaria, que era a capital de Israel na época, foram outros povos, alguns judeus, outro. Então era uma mistura. Tanto que quando Jesus vai falar com aquela mulher samaritana, havia uma contradição entre eles sobre o local da adoração. E ela diz: olha, vossos pais dizem que é em tal lugar que a gente deve adorar. Quer dizer, então havia uma mistura de crenças ali dos samaritanos, né? Essa bagagem que eles trouxeram da religiosidade de outros povos, uma mistura com as crenças judaicas. E ali aquele samaritano foi aquele que ajudou aquele homem que estava à beira do caminho. E assim eram, né, as estradas na época de Jesus. E até a gente falou aqui a respeito da plenitude dos tempos, né? Porque com essas estradas construídas e com a contribuição que os gregos também deram com a língua, foi possível evangelizar o mundo, quando Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então já estava tudo preparado para que o evangelho fosse difundido. E aí nós temos na Palestina também as moradias. Uma casa, naquela época, era feita de um pavimento só. Então, no pavimento mais baixo, geralmente as pessoas criavam animais, né, os animais da família, e aqui em cima ficava os baús, onde se guardavam as roupas, né? Não haviam camas armadas, era uma esteira forrada no chão. Só as casas mais abastadas tinham camas, né? Água aquecida, mas isso daí era privilégio de poucos. Naquela época as coisas eram bem difíceis. E aqui em cima o teto era feito com galhos de árvores com barro. E aqui em cima eles botavam as frutas para secar. Era também lugar de oração. Nas noites mais quentes as famílias dormiam aqui em cima. Então uma casa básica, digamos assim, né, uma casa normal ali na Palestina, ela funcionava dessa forma. E como é que era a questão da família? Nós falamos em relação a alguma coisa, né? Em relação às famílias da época. E havia uma discriminação muito grande em relação às mulheres. A gente até comentou um texto aqui que a gente vai estar estudando depois a fundo sobre como a gente interpretar esse texto lá de 2 Timóteo, falando sobre a mulher. Mas havia uma discriminação muito grande em relação às mulheres. E havia alegria ante o nascimento de um menino e tristeza ante o nascimento de uma menina. E às vezes a menina levava meses sem receber o nome, porque não era dado importância ao nascimento de uma menina. E a coisa era tão absurda que dentre os manuscritos, a gente falou aqui sobre arqueologia bíblica, né? Os manuscritos mais encontrados daquela época são de cartas de divórcio
porque por qualquer coisa um homem podia se divorciar de uma mulher. Então era muito comum o divórcio, e Jesus falou sobre isso. E também foi encontrado uma carta onde um pai dizia exatamente isso. É chocante, mas ele fala assim para a sua mulher que estava grávida: quando a criança nascer, se for menino, você cuida, mas se for menina, você exponha. O que era expor uma criança? Os pais pegavam aquela criança e colocavam ela na beira do caminho, nessas estradas, né, que haviam, e ali a criança ficava à mercê de todo tipo de crueldade. Morria de fome, morria de frio, podia ser devorada por uma fera, podia ser abusada, ou então era levada para aqueles templos pagãos para ser uma prostituta. Era assim que era a sociedade da época. E Jesus, quando veio a esse mundo, ele começou a nivelar as pessoas, porque ele, quando naquele exemplo da mulher pega em adultério, que ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali a mulher foi pega em flagrante adultério. Se ela foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés dizia que tinha que ser apedrejada ela e o homem. Cadê o homem? Se ela foi pega em flagrante, só levaram a mulher, porque o homem de repente até estava ali no meio da multidão com uma pedra na mão para atacar nela também. Essa daí me seduziu, a culpa é dela. E como a sociedade era machista, a mulher não tinha vez. Então a Bíblia fala, né, em Cristo não há grego, não há judeu, não há escravo, nem livre, nem macho, nem fêmea, todos são um em Cristo. E as crianças também, que eram consideradas um estorvo, a criança, na cultura judaica, ela não era priorizada como é hoje. Hoje, na nossa cultura, a criança ela é valorizada, mas na cultura judaica, o ancião era valorizado, a criança não. Então, a criança era a última a comer, né? A questão cultural mesmo. E aí, quando Jesus está ali reunido, né, com os discípulos, aquela multidão, ouvindo os ensinamentos de Jesus, que chegam às crianças, o que os seus próprios discípulos fazem? Porque era cultural. Eles queriam impedir as crianças que fossem até Jesus. E aí Jesus ele diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Vocês querem ir para o céu? Que o coração de vocês seja como o coração de uma criança. E aí ele quebra esse preconceito, né? Até nos evangelhos, né, relatados acerca da multiplicação dos pães, as mulheres e as crianças elas não são contabilizadas. 5.000 homens, né, o relato diz. Fora as mulheres e as crianças, ou seja, elas não foram incluídas na contabilidade, já somos excluídas desde ali. É verdade. A multiplicação dos evangelhos de pães e peixes. Boa observação. Ali já fica bem claro, né? Contaram os homens. Mulher e criança não precisa nem contar, não. Quer dizer, se sobrar, eles comem, se não. Então era mais ou menos assim que acontecia, infelizmente. A sociedade daquela época vivia desse jeito. E as classes sociais, elas eram formadas por rabinos, sacerdotes, que estavam assim no topo, né? Aí vinham artesãos, pescadores, agricultores, fazendeiros, e tinham também os escravos. A Bíblia relata a existência de escravos, inclusive em domicílios cristãos. Quando a gente lê aquela carta de Filemon, de Paulo a Filemon, fala ali sobre a questão... Oi? Isso, sobre Onésimo. Fala ali sobre a questão da escravatura. E como é que era essa questão nos tempos de Jesus? Quem era escravo? Eram prisioneiros de guerra, eram endividados. Se a pessoa não pagasse o que devia, o nome não ia para a SPC, não. Ou os filhos eram vendidos como escravo, ou ela era levada para ser escrava. Então, criminosos, quer dizer, a sociedade ela possuía muitos escravos, e muitos desses escravos eles eram mais cultos do que os seus senhores. Eram pessoas, às vezes, que tinham um conhecimento maior do que os seus senhores, mas por causa de alguma circunstância da vida, acabaram se tornando escravos. E eram esses escravos, por exemplo, que eram usados nos navios de guerra. A gente vê lá naqueles filmes, né? Aquela fileira de escravos puxando o remo e aquele cara com o tambor batendo. Eram pessoas que eram escravizadas por causa da dívida. E Jesus ele conta uma parábola onde ele diz assim, que um homem ele devia uma quantia imensa. E aí ele chega para o seu senhor e pede, né? Por
favor, perdoe minha dívida, porque ele sabe que se ele não pagasse, ele ia ser escravo. E aí o Senhor, com pena dele, perdoa a dívida. Aí ele vai embora e encontra alguém que devia a ele também. E a Bíblia diz exatamente isso, que ele pega pelo colarinho e sacode e diz, paga o que você deve. E aí ele diz que não tem como pagar, e aí ele não perdoa a dívida daquele homem, né? Mesmo tendo sido perdoado. Mas alguém viu a cena. E provavelmente daí tenha sido até alguma história que Jesus ouviu ou observou, né? E ele conta essa parábola. E aí a pessoa que viu a cena fala, olha, aquele homem que você perdoou está lá pegando o outro pelo pescoço, querendo matar, querendo prender, porque não quer pagar a dívida que tem com ele. E aí aquele homem chama ele novamente e diz, olha, eu te perdoei uma dívida imensa, não deveria você fazer o mesmo? E aí ele manda aos servos, né? Pega esse homem, prendam ele e até que ele pague tudo que ele deve. Então aquele ali, né? Ele pagou o preço da sua falta de perdão, né? E aí Jesus usa essa parábola aí para falar a respeito da questão do perdão. E interessante que por aquele homem não ter perdoado, ele vai ser preso. Era o destino daquelas pessoas na época, que dos endividados, né? Eles se tornavam escravos. Isso traz uma lição para nós também. A falta de perdão nos aprisiona. A falta de perdão, ela paralisa a nossa vida, porque aquele que agrediu, o agressor, ele continua a sua vida, mas quem às vezes foi agredido, foi insultado e não libera o perdão, ele continua preso, porque ele acorda pensando naquilo, ele dorme pensando naquilo, querendo se vingar, querendo a revanche. Então, essa parábola que Jesus conta, ela mostra, né, o como é importante a gente perdoar para que a gente seja livre também. E, inclusive, só abrindo um parêntese, sobre o perdão, na cruz do Calvário, Jesus ele nos dá assim, um caminho fantástico para o perdão. Ele olha para a multidão e diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele conseguiu enxergar por trás das atitudes. E muitas vezes as pessoas que nos ofendem, que nos magoam, o fazem até por ignorância. O fazem porque estão fora de si, como aconteceu no caso do filho pródigo, né? A Bíblia diz assim, e caindo em si, diz, voltarei e irei ter com meu pai. Quer dizer, quando ele saiu de casa, quando ele pediu para o pai a herança, mesmo o pai estando vivo, que ele com certeza magoou o coração do pai, ele estava fora de si. Mas aí a Bíblia diz, e caindo em si, diz, voltarei para o meu pai. Então são lições, né, que nos ajudam a entender em relação ao perdão. Quando alguém nos ofendeu, quando alguém nos magoou, a gente pode pensar, poxa, será que essa pessoa não falou isso para mim porque está num dia ruim, de repente não foi nem intenção, e fica mais fácil a gente se colocar no lugar do outro e entender para liberar o perdão, né? E foi o que Jesus fez. Ele olhou aquela multidão que o havia crucificado, blasfemando, cuspiram nele, bateram nele. Ele foi capaz de enxergar além e dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eram ignorantes, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Os transportes, né, o comércio de mercadorias, a maioria deles era feito via, era o comércio marítimo. Muitas poucas coisas eram transportadas nas estradas justamente por causa dos ladrões. E, inclusive a gente tem lá em Atos, capítulo 27, versículo 6 e 14 ao 26, aquele episódio do naufrágio de Paulo. E os navios, além dos navios de guerra, né, haviam também navios de carga e de passageiros que transportavam centenas de pessoas. E quando Paulo naufragou, foi 100 e poucas pessoas que estavam com ele. E primeiro o que eles falam? Olha, vamos jogar a carga no mar para poder aliviar o peso do navio. 276, né? Oi? 276. Foi 276 pessoas? 276. 276. Memória boa, hein? E aí, esse navio, ele estava indo para Alexandria. Lembra que nós falamos que Alexandria, por causa daquele período, né, que Alexandre foi o imperador grego, Alexandria era uma cidade muito desenvolvida e que haviam muitos judeus morando lá, mais até do que na Palestina. Então, esse navio que Paulo pegou e que naufragou, ele ia para Alexandria e depois iria para Roma, navegando ali pelo Mediterrâneo.
E aí, na continuação, eu queria que vocês lessem lá Mateus 20, versículo 3. Aliás, não, Marcos 6,56. Quem foi o último a ler? Eu fui a última. Foi a última? Então o próximo irmão Timóteo, lê pra gente aí, Marcos 6,56. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham-os em termos nas praças, rogando-lhe que o deixasse tocar o mesmo, o menos na orla da sua veste. Isso, só tem aldeias, cidades, campos, e os enfermos eram levados para as praças. As cidades ali da região da Palestina, elas tinham uma característica, elas eram mais atrasadas do que as romanas e elas tinham umas características, né? Elas possuíam um muro a entrada da cidade era através da porta, no muro, e havia a praça onde aconteciam as reuniões, onde os ajuntamentos. Jesus conta várias parábolas falando a respeito da praça, dos trabalhadores que estavam na praça, aguardando o trabalho. Aqui fala a respeito de que os enfermos foram levados por ele, foram levados para ele nas praças. E a Bíblia também fala dos fariseus, né? Que eles gostavam de ser vistos nas praças e faziam orações para serem vistos pelos homens. Então as praças eram locais de reunião. E Jesus aproveitou, né? E ele estava aonde houvesse necessidade, Jesus estava. Aldeia, nos campos e nas cidades. Então Jesus percorria toda a região, não só nas grandes cidades, mas também aquele camponês distante, as aldeias. Jesus estava em todos os lugares. E quando ele chegava na cidade, as pessoas corriam para a praça para que ele pudesse ministrar a cura. E nessa estrutura, nessa sociedade, como nós falamos, né, haviam várias classes. Os religiosos eram as classes mais altas, mas havia também uma figura muito odiada, que eram os cobradores de impostos. E esses cobradores de impostos, pela relação próxima que eles tinham com Roma e pela sua corrupção, eles eram odiados pelo povo. Porque eles não só recolhiam os impostos, mas eles embolsavam tudo que eles podiam conseguir de forma ilegal, muitas vezes. Recebiam suborno dos mais ricos para poder cobrar menos imposto, e aí essa carga maior caía sobre os pobres. E Zaqueu, por isso Zaqueu era tão odiado. E Jesus, muitas vezes, ele foi acusado de comer com os publicanos e pecadores. Quer dizer, os publicanos eram esses cobradores de impostos. E aí, quando Zaqueu se converte, um desses chefes, né, dos cobradores de impostos, ele diz assim, olha como é que a consciência dele, né, Deus convence ele do pecado, o Espírito Santo. Ele diz assim, Senhor, se eu em alguma coisa defraudei alguém, não, metade do que eu tenho eu dou aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então ele tinha roubado muito. Ele sabia disso, né? E aí Jesus fala, olha, realmente entrou hoje salvação nessa casa. Entrou salvação nessa casa, porque houve, como nós falamos aqui naquela aula sobre salvação, né? A fé sem obras, ela é morta. Porque se não for acompanhada de uma atitude que demonstra a mudança, como o Tiago diz, né? Do que adianta a fé se não tiver obras? Então, os judeus daquela época, a Bíblia diz que muitos creram em Jesus, mas eles não manifestavam a sua decisão, por quê? Porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E a sinagoga, ser membro da sinagoga, era sinal de status, porque na sinagoga, nós falamos aqui, funcionava a sinagoga funcionava como escola, a sinagoga realizava serviços fúnebres, como um pequeno tribunal. As pequenas causas, as desavenças que haviam entre o povo eram resolvidas na sinagoga, né? Lugar de culto. Então, como judeu, ser membro de uma sinagoga era status. E se alguém manifestasse que havia crido em Jesus,
seria expulso da sinagoga. Ele não queria isso, eles não queriam isso, muitos dos escribas e fariseus, porque eles amavam as saudações nas praças, né? Serem chamados de rabi, gostavam dos primeiros assentos, gostavam de serem chamados de mestres. E aí nós temos aquele episódio em que Nicodemos vai procurar Jesus à noite, para não ser visto. E a noite era muito fria, as pessoas geralmente colocavam uma capa, então ali ele foi escondido para que ninguém percebesse que ele tinha ido falar com Jesus. E aí nós temos essa questão, de que a sinagoga era esse local onde todos queriam estar. E muitos deles deixaram, não foram salvos, porque não realmente tomaram essa decisão de seguir a Jesus e de manifestar essa decisão. Mas Zaqueu, Jesus fala, as prostitutas e os cobradores de impostos entram adiante de vós no reino dos céus, porque há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Aqueles que se achavam os melhores, os religiosos, detentores da verdade, que se achavam no direito de, na hora da oração, dizer: Senhor, graça te dou que eu não sou como esse pecador aí, antes eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, faço oração, faço meu jejum. Esse aí não foi salvo não, mas aquele pecador que o escriba, que o fariseu desprezava, essa raça que não conhece a lei, eles diziam assim, esse povo, essa raça que não conhece a lei foi que creu em Jesus, nós não acreditamos não. E aí a Bíblia diz, aquele pecador que batia no peito e dizia que não era digno nem de olhar para o céu, esse desceu justificado, porque houve arrependimento genuíno. Mas aqueles religiosos da época, eles foram condenados. E Jesus fala para eles, uma palavra dura: raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aqueles religiosos daquela época foram muito poucos os que conseguiram escapar, muito poucos os que foram salvos. E tem um trecho aqui desse livro que fala a respeito da atividade da medicina naquela época, que existiam várias atividades econômicas. Por exemplo, na época de Jesus haviam bancos, e Jesus ele conta a parábola dos talentos, e quando chega no último servo que enterrou o talento, ele diz assim: por que você não deixou o meu dinheiro no banco para render juros? E aí quando eu voltasse, pelo menos eu pegaria o meu dinheiro atualizado. Então naquela época tinha inflação, já tinha bancos que faziam serviços de câmbio, guardavam dinheiro. Na agricultura, havia o rodízio de plantações, então era uma sociedade relativamente desenvolvida. Mas a medicina, ao contrário, como não havia muitos recursos, já não era tão desenvolvida. Nós temos aí um dos apóstolos de Jesus, que era médico, Lucas, e aí o livro diz assim, esse livro aqui, o nome dele é Panorama Bíblico do Novo Testamento. Um cirurgião precisa ser jovem, ou pelo menos não muito idoso. Suas mãos devem ser firmes e seguras, sem jamais tremerem. Deve ser capaz de usar a mão tão bem, a mão esquerda tão bem quanto a direita. Deve ser dotado de tão grande compaixão que se torne desejoso da recuperação do seu paciente, mas não tanto a ponto de deixar comover-se pelos seus gemidos, porque não tinha anestesia na época não. Qualquer cirurgia que se fizesse era sangue frio, amarrava a pessoa e tinha que fazer. Então o médico tinha que conseguir fazer a cirurgia mesmo com o grito do paciente. Não deve apressar a operação mais do que o caso requer, e nem cortar menos do que é necessário, mas deve fazer tudo como se os gritos do enfermo não exercessem sobre ele impressão alguma. Era a recomendação dos médicos daquela época. E feliz foi mal, porque Pedro cortou a orelha dele, mas Jesus foi lá e colocou no lugar. Senão ia padecer um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa? Como nós falamos, Jesus pegou o mundo, quando Jesus veio a esse mundo, a degradação moral era muito grande. Havia fome, as multidões seguiam ele por causa do pão e peixe que ele multiplicou, pesados impostos, imperadores violentos, uma classe religiosa completamente distante do povo,
quer dizer, como diz a profecia de Isaías, né? O povo que estava em trevas viu uma grande luz. E nas cidades, nas aldeias, no campo, onde Jesus ia, é impressionante a quantidade de pessoas endemoniadas que a Bíblia relata. Então, o povo estava doente, até por causa da falta de saneamento básico. Não havia, as cidades mais desenvolvidas de Roma havia o saneamento básico, mas as cidades mais pobres da Palestina não tinham. Então, se uma pessoa, por exemplo, pegasse uma conjuntivite, uma doença nos olhos grave, não tinha antibiótico para pingar como nós temos hoje. A pessoa ficava cega. Vocês viram quantos cegos Jesus curou ao longo do seu ministério? Eram muitos cegos naquela época. E com os cegos não restava nada além do que mendigar à beira do caminho, porque ia fazer o quê? Não tinha INSS, não tinha aposentadoria. Por isso que a Bíblia fala no Novo Testamento que nós deveríamos amparar os órfãos e as viúvas das suas necessidades. E foi um grande problema da igreja primitiva, porque às vezes, quando uma viúva ela tinha filhos, os filhos sustentavam ela. A aposentadoria de uma pessoa eram os filhos. Não tinha esse sistema de aposentadoria que nós temos hoje. Então, por isso a cena dramática daquela mulher viúva que vai sepultar o seu único filho. E aí Jesus encontra com ela e ressuscita. Porque aquela mulher estava fadada de desgraça, ela ia passar necessidade. Envelheceu, sem marido, sem filho, ela ia passar necessidade. Então o Novo Testamento fala, né, que a religião pura e imaculada, no livro de Tiago, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. E aí, a sociedade, tinha muitas viúvas. E quando a igreja nasce, ela nasce com essa demanda de cuidar, de ajudar os mais necessitados. E Jesus ele fala a respeito dos escribas e fariseus. Aquela raça era tão desgraçada que ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque devorais as casas das viúvas. Quer dizer, além deles serem da classe mais alta da sociedade, digamos assim, mais privilegiada, eles iam para a casa de uma viúva e, com pretexto de longas orações, eles devoravam a casa das viúvas. Ou seja, chegava lá para o café da manhã, né? Pegava um bolinho desse aí de queijo com goiabada, hein? Um fariseu daquele não deixava nem um farelinho. Ficava para o almoço, café da tarde, quando a comida acabava, eles iam embora, deixava a viúva sem nada para comer. E eles eram tão perversos que a Bíblia, olha o que a Bíblia fala a respeito dos escribas e fariseus. Eles vão recriminar os discípulos de Jesus porque comiam sem lavar as mãos. Porque além da observância dos mandamentos, né, bíblicos, entre aspas, porque era só da boca para fora, eles ainda tinham as tradições que eles observavam e que eles queriam que os outros cumprissem, eles mesmos não. E Jesus fala, né, de vós escribas e fariseus, porque colocais pesados fardos sobre os ombros dos homens, mas vocês nem com o dedo mínimo querem movê-lo. Então eles diziam que as pessoas tinham que fazer, mas eles mesmos não cumpriam. E eles eram tão ruins que eles recriminaram os discípulos e apóstolos de Jesus porque comiam sem lavar as mãos. Mas aí Jesus fala assim: olha, vocês invalidam o mandamento de Deus pela vossa tradição. Vocês estão recriminando eles porque comem sem lavar as mãos, mas o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que sai. Porque do coração saem os homicídios, a inveja e tal, aí vai falando. E aí ele diz assim: vocês dizem aos seus pais que o que eles podem esperar de vocês é oferta, é corban, é oferta ao Senhor. Porque quando a Bíblia diz honra teu pai e a tua mãe, esse honrar pai e mãe, dentre tantas coisas, era ampará-los na velhice. Era mandamento. E Deus ele fez questão de deixar isso bem claro. Honra teu pai e tua mãe, para que viva bem e prolongue seus dias sobre a terra. Então, honrar pai e mãe eram amparados também na velhice, porque não tinha aposentadoria. Mas os escribas e fariseus, malandramente, o que eles faziam? Pô, pai, mãe, vocês me desculpam, mas eu sou um homem religioso, muito ocupado com as coisas de Deus, né? Deus me chamou para o serviço, eu estou aí indo na casa das viúvas, né? Ampará-las. E olha, o que vocês podem esperar de mim é oferta ao Senhor. Ou seja, a única coisa que eu posso dar a vocês é o orgulho que vocês vão ter de mim de saber que a minha vida é uma oferta ao Senhor, porque não dá para vocês
para ajudar vocês. E eles abandonavam os seus pais. Além de Jesus ter os chamados, né, adúlteros e adúlteras, porque a questão do divórcio era muito crítica naquela época, e eles se divorciavam mesmo, eles estavam com uma aqui, depois com outra lá, e dava desculpa, né, de que o casamento não tinha dado certo, se divorciavam. Disse que era permitido se divorciar de uma mulher caso ela não soubesse fazer os serviços de casa a contento do marido, e ele podia se divorciar por causa disso. Então, a sociedade machista daquela época permitia essas questões. E os escribas e fariseus estavam nessa daí, né? Se divorciando, adulterando, abandonando os seus pais. Era, infelizmente, a sociedade que Jesus encontrou, uma sociedade destruída. E existiam também os exorcistas judeus. Dessa classe de religiosos existiam os exorcistas, porque, como nós falamos, Jesus encontrou muita gente endemoniada. E antes de Jesus vir ao mundo, haviam aqueles que se diziam capazes de expulsar esses demônios. E a Bíblia relata lá no livro de Atos, Atos capítulo 19, versículo 33 ao 22. A gente não vai ler não, mas eu vou relembrar a história para vocês. Que os filhos de Cefas, eles chegam para o endemoniado e falam assim, porque a igreja crescendo, né? Todo mundo curando, expulsando o demônio no nome de Jesus, e eles se encantaram com aquilo. Nós vamos fazer isso também. Eles eram exorcistas, vamos expulsar em nome de Jesus. Aí chegaram para um endemoniado, né? Em nome de Jesus e de Paulo, a quem Paulo prega, sai. Aí o demônio virou para eles e falou assim: olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço não. E a Bíblia diz que eles se lançou, o homem endemoniado se lançou em cima dos 7, arrancou a roupa deles, deu uma coça, a Bíblia diz que eles fugiram nus e feridos. A cena foi trágica, né, e cômica ao mesmo tempo. Eles aprenderem, né? Quer dizer, estavam brincando com coisa séria, eram exorcistas, deviam ganhar dinheiro, né, em cima dessa profissão. Não, deixa com a gente que a gente expulsa. Só que eles pegavam um endemoniado de verdade, né? Não era uma farsa não, e acharam que podiam expulsar em nome de Jesus, e aí se deram mal. Então a religião na época, como nós falamos, ela estava assim muito misturada, e isso daí influenciou diretamente naquelas classes de religiosos. Nós falamos aqui dos essênios, que era aquele grupo de monges que viviam isolados. Nós falamos dos escribas, fariseus e saduceus. Os saduceus eram os sacerdotes que viviam no templo, mais diretamente ligados à política. E nós falamos aqui que os sacerdotes, que o sumo sacerdote não exercia só um cargo religioso, ele exercia um cargo político também. Então, devido à proximidade deles com Roma e com a sociedade grega, a sociedade helenizada, a Bíblia diz que os saduceus, eles não criam em anjo, eles não criam em espírito, eles não criam na ressurreição. Nós até brincamos que eles eram crentes Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, porque convinha a eles não serem tão rigorosos como os escribas e fariseus, porque tinham que ter aquele jogo de cintura para lidar com o imperador, para lidar com os romanos, com os gregos. Então eram assim uma classe de religiosos, né, mais secularizados, eles eram helenizados. E Jesus bateu de frente com essa raça toda. Então o templo era o local dos saduceus, e o templo virou uma bagunça, né, comércio, e Jesus chegou lá com um chicote e botou todo mundo para correr. E a sinagoga era reduto dos escribas e fariseus. Só que havia uma outra organização chamada Sinédrio. Nós já ouvimos falar sobre o Sinédrio na Bíblia. O Sinédrio era o Supremo Tribunal da época. Então os casos mais graves, eles eram levados para o Sinédrio. E o Sinédrio era composto por esses saduceus, o sumo sacerdote presidia, né? Os saduceus, alguns escribas, os fariseus, os anciões, né? Os maiorais do povo, vamos dizer assim. E nós temos uma dimensão legal do que é o Sinédrio, essa organização religiosa da época, essa estrutura religiosa e política,
no julgamento de Jesus e na sua crucificação. A gente vai ler até alguns textos agora. Mas antes da gente ler esses textos, como nós falamos, havia uma mistura, uma religiosidade, uma mistura de religiões muito grande. E no livro de Atos, quando Paulo vai pregar numa determinada cidade, na cidade de Éfeso, a multidão enfurecida começa a gritar, né? Grande é a deusa Diana, é guardadora da imagem que caiu de Júpiter. Então olha a crença deles. E os deuses gregos, eles estavam envolvidos em histórias de ciúmes, de intrigas, de invejas. Então a cultura grega, ela apresentava os seus deuses como quase seres humanos. Por isso muita gente deixou de acreditar nesses deuses gregos. Mas algumas cidades, né, alguns locais ainda eram devotos desses deuses. E uma dessas deusas era a deusa Diana, que Paulo, quando começou a pregar, e o comércio, né, que vendia as estátuas e as imagens dessa deusa começou a cair, o comércio começou a perder cliente por causa das conversões, e aí esses donos de comércio incitaram o povo, e o povo enfurecido começou a gritar, né? Grande é a deusa Diana, a guardadora da imagem que caiu de Júpiter. Então eles tinham conhecimento também do sistema solar, quer dizer, eles não eram tão atrasados assim. Vocês leram, não sei se o pastor Zé Cláudio leu esse trecho na apostila de Velho Testamento, mas fala que Cristóvão Colombo, ele utilizou os dados do Antigo Egito para dar a volta ao mundo, para poder navegar. Então, os egípcios, eles eram muito avançados em vários aspectos, né? E Deus sabiamente colocou Moisés lá como príncipe do Egito para adquirir todo aquele conhecimento e depois ser capaz de liderar o seu povo. Quer dizer, então nos tempos de Jesus eles tinham já assim um conhecimento de certas áreas bem desenvolvidos. Mas aí, voltando lá para a questão do Sinédrio, vamos ler aqui alguns textos bíblicos. Quem foi o último a ler? Foi eu. Timóteo, então o próximo é Vinícius. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ler esses textos aqui sobre o Sinédrio? Não? Então, Vinícius, abre lá para a gente Mateus 26, todos podem abrir, né? Mateus 26, do 57 ao 69. 57? Isso, ao 69. O 57 diz assim: e os que pretenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Você leu 57, né? Isso. Se reuniram na casa do sumo sacerdote, onde haviam se reunido os escribas e os anciões. Pode-se dizer ali fariseus, né? Era aquela classe de religiosos da época. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Olha só, o sumo sacerdote tinha criados, né? O pátio da casa dele, tem um texto que fala que era um palácio. Então, o sumo sacerdote vivia muito bem. E Jesus ameaçava essa classe de religiosos, porque o povo já não acreditava mais neles. Aquelas ofertas, né? Por exemplo, a oferta da viúva pobre, que Jesus vê a viúva entregando aquela oferta e foi desprezada por muitos religiosos. Mas aqueles religiosos interessavam quem dava as grandes ofertas, e com certeza boa parte delas era desviada. Mas quem dava pouco não interessava. Então Jesus ameaçava essa estrutura religiosa que havia na época, né? Essa mordomia que eles tinham. Próximo versículo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas.
mas por fim chegaram 2. E disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: Não responde coisa alguma ao que este dispõe contra ti. Ali? Isso, pode ler. Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo no sumo sacerdote, disse-lhes: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste, digo-vos, porém, e vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Foi Lohan que leu? Então agora 67, né? 67. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Isso. Agora a gente vai pular para o capítulo 27. Esse daqui era aquele pequeno tribunal composto pelos membros da sinagoga. Eles tinham poder para punir, mas não para matar. Então ali, como eles encontraram essa culpa, né, em Jesus, eles começaram já a puni-lo, esbofeteando, dando tapa, cuspindo. Jesus mesmo advertiu que os seus discípulos seriam açoitados de sinagoga em sinagoga. Quer dizer, então eles agiam dessa forma. Mas aí, a partir do capítulo 27, entra em cena uma outra figura. Pode continuar, versículo 1 e 2. Do 27? Isso. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Isso, que era o governador. Então, não dava para matar Jesus, tinha que ter autorização de Roma. Ninguém podia ser condenado à morte sem autorização de Roma. Aí agora, Luzia, a partir do verso 11, mesmo capítulo. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Isso, Rocha pode ler. Próximo. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pode ler. Então, estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilato: A quem quereis que eu vos soltei? Vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Isso, só até aí. A gente vai ler agora os outros evangelhos, porque, não sei se cheguei a comentar isso aqui,
mas os evangelhos recebem o nome de evangelhos sinóticos porque eles são parecidos e eles se completam. Então, determinados textos eles se repetem nos evangelhos, mas eles se completam, porque às vezes a visão que um apresenta completa a visão do outro. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele permitiu que cada um descrevesse o fato de acordo com a sua visão, e depois, quando a gente junta os relatos, a gente tem uma visão completa. E assim é na crucificação de Jesus. Então, o próximo texto vai ser lá em Lucas, capítulo 23, que é a complementação. Lucas 23, a partir do verso 1. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E ali começou a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles incitavam cada vez mais, dizendo: alvoroçar o povo, incitando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naquele dia estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. Isso, pode. 9. Isso. Isso. E fazia-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. E estavam os principais sacerdotes e os escribas, acusando com grande veemência. E Herodes com os seus soldados desprezou, e escarnecendo dele, vestiu uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Isso, só até aí. Depois a gente vai continuar no Evangelho de João. Mas olha só aqui o jogo político. Herodes era conhecido como tetrarca. Esse Herodes, tetrarca por quê? Porque das 4 regiões ele era governador de uma delas. Então, nós temos aqui Pilatos, quando soube que Jesus era da Galiléia, falou: essa região não é minha. Vou me livrar do problema e vou mandar para Herodes. E Herodes, ele queria que Jesus fizesse algum sinal. E esse Herodes aqui não foi aquele Herodes que tentou matar Jesus quando era criança. Esse Herodes aqui era Herodes filho, que nessa ocasião já tinha mandado degolar a cabeça de João Batista. E Jesus, ele manda um recado para Herodes e diz, ele dizia aquela raposa. Então Herodes, ele já tinha ouvido falar de Jesus, dos sinais que ele fazia, e Jesus, ele não responde nada a Herodes. Agora é interessante que nesse julgamento, Jesus ele conversa com Pilatos, mas para Herodes ele simplesmente fica em silêncio. Por quê? A Bíblia diz assim, não deis pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cachorros. Herodes era um homem cruel e Jesus, na sua onisciência, sendo ele também Deus, sabia que ele não tinha jeito. Tanto que depois
ele morre lá no livro de Atos, né, comido de bichos, porque ele não deu glória a Deus. Então, era um caso perdido. E Jesus fica em silêncio diante dele, e aí ele foi escarnecido, né, por Herodes e por seus soldados, que vestem, né, uma roupa real nele e manda de volta para Pilatos, debochando dele porque ele era tido como rei dos judeus. E aí ele volta para Pilatos, e aí lá no livro de João a gente vai ver como é o desfecho desse processo aí de julgamento de Jesus para a crucificação. E Pilatos sabia que os religiosos daquela época estavam entregando Jesus por causa da inveja. Por que inveja? Porque os religiosos tinham o povo na sua mão. E Herodes, que era um governador, um político experiente, malandro, ele sabia que aqueles religiosos eles viviam às custas da ignorância do povo. Então, quando Jesus começou a mobilizar uma multidão muito grande, e essa multidão começou a esvaziar o templo e as sinagogas para seguir a Jesus, isso daí trouxe incômodo, porque eles já não poderiam tão facilmente enganar as pessoas e iludi-las. E por inveja, a Bíblia diz que por inveja eles entregaram Jesus. E aí, esses religiosos aqui, esses mesmos religiosos, eles pedem a Jesus um sinal. Lembra daquele texto? Senhor, dá-nos um sinal de que tu és realmente o Cristo. E nesse interrogatório aqui eles insistem, você é o Cristo? Aí ele diz, olha, não adianta eu falar porque vocês não vão acreditar. E aí, quando eles pedem um sinal, Jesus diz assim, nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também estará o Filho do Homem no ventre da terra. E como Jonas foi sinal para os ninivitas, eu também serei sinal para essa nação. E aí eu fiquei outro dia analisando esse texto, isso daí é imaginação minha, eu não sei se é real. Mas quando diz que Jonas foi sinal para os ninivitas, ele foi vomitado pelo peixe na praia. Devia ter algum pescador na praia de Nínive que viu aquela cena e que correu e contou para a cidade, gente, acabei de vir da praia e teve um homem lá que saiu da boca de um peixe. E aparece Jonas na cidade pregando, e aí aquelas pessoas, diante daquele sinal, a Bíblia diz que toda a cidade de Nínive se arrependeu com pano de saco e cinza. Então, aquele sinal de Jonas sendo vomitado na praia pelo peixe trouxe um grande impacto na cidade, tanto que com a pregação de Jonas eles se arrependeram. E aí Jesus fala assim, olha, assim como aconteceu com Jonas, vai acontecer comigo também. E eles tiveram conhecimento da ressurreição de Jesus, aqueles escribas e fariseus e saduceus religiosos da época? Sim. Tanto que, quando os soldados apavorados vieram procurar eles e disseram, olha, um anjo desceu do céu, removeu a pedra, eles fizeram o quê? Subornaram os guardas, né? Eles tinham dinheiro, eles pagaram os guardas e disseram, olha, vocês não vão dizer para ninguém que um anjo tirou a pedra e que ele ressuscitou. Vocês vão dizer que os apóstolos dele roubaram o corpo. Quer dizer, aquela raça ali não tinha jeito mesmo não. Quando Jesus falou, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Nem mesmo tendo visto, ouvido as testemunhas falarem que Jesus ressuscitou, eles se arrependeram. E aí Jesus fala deles, olha, os de Sodoma e Gomorra se levantarão no dia do juízo e condenarão essa geração. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que vocês veem, eles teriam se arrependido e Sodoma e Gomorra não teria sido destruída. Os ninivitas se levantarão no juízo, Jesus falando, e condenarão vocês, porque eis aqui quem é maior do que Jonas. E eles se arrependeram com a pregação de Jonas, mas vocês não vão se arrepender. Então era uma raça de religiosos mesmo condenadas ao inferno que não tinha jeito para eles. E aí a gente vê que Pilatos, Jesus trata diferente do que Herodes, porque Herodes também não tinha mais solução. E só abrindo um parênteses, né, vocês vão começar a falar sobre o Êxodo, e às vezes a gente olha assim o faraó, né, e diz, poxa, coitado do faraó, Deus endureceu o coração dele para que ele não deixasse o povo ir, por isso que ele foi para o inferno. Tem gente que gosta de usar esse texto do faraó,
de Deus endurecendo o coração do faraó para justificar a predestinação. Mas observe que o coração do faraó só é endurecido a partir da quinta praga. E aí Deus diz assim: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Quer dizer, Faraó vinha de uma dinastia onde o tataravô, o bisavô, o avô, o pai, era tudo gente que não valia nada, que se achavam deuses e que eram cruéis, porque eles mandaram matar também as crianças dos hebreus, né, de forma assim, sem compaixão nenhuma. Então Deus olhou para o faraó e viu assim: bom, você é igual teu pai, o teu avô não presta, vai para o inferno. Então, já que você vai para o inferno, já que você não vale nada, pelo menos eu vou usar a sua vida para em você manifestar o meu poder e mostrar ao mundo que eu sou Deus. E foi o que ele fez. Ele, através daquele faraó, feriu o Egito com pragas. O mundo inteiro ficou sabendo, inclusive Raabe, né, quando o povo sai. E aí Raabe diz: olha, eu tenho ouvido o que aconteceu lá no Egito. A notícia correu o mundo inteiro. E usou aquele infeliz, né, porque não podemos classificá-lo de outra forma, infelizmente uma alma que se perdeu, que foi para o inferno, usou aquele infeliz para poder mostrar o poder dele e manifestar ao mundo quem ele era. Então, Deus, ele permitiu que tudo isso acontecesse, né, para poder levar a salvação. E aqueles religiosos, eles estavam fadados ao inferno, não tinham o que fazer, né? E ali o livro o Evangelho de João, o capítulo 18, do verso 4 ao 40, vai falar sobre esse momento em que Jesus dialoga com Pilatos. Por que com Herodes Jesus não falou nada e com Pilatos Jesus argumenta? Porque talvez para Pilatos houvesse esperança. Era um oficial romano, que não conhecia, né, as profecias, não conhecia Jesus e que, quem sabe, podia se arrepender, né? Então Jesus conversa com ele. João 18, a partir do versículo 4. Deixa eu abrir aqui também. Evangelho de João, capítulo 18. Aliás, vamos ler o versículo 13 e 14. A gente vai alternando aqui para não ler tudo, porque são muitos versículos. Parou em quem? Isso, pode continuar. Versículo 13. 18, né? 18, 13. Versículo 13. 18, 13. Acho que é João 18, 13. Eu já li, vai ler agora. Ah, tá. Então vai começar lá de trás. Isso. Gustavo, e depois... Isso. Eu li. Levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Olha só, Anás, sogro de Caifás. Olha como é que o ancião ele tinha moral. Ele era sogro do sumo sacerdote, mas levaram primeiro a ele para depois levar o sumo sacerdote. 13. 14. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Quer dizer, como sumo sacerdote da época, ele falou algo que foi, Deus permitiu que ele falasse como uma profecia, né? Que convinha que um morresse por causa do povo, e já profetizando a morte de Jesus. E aí, na continuação, versículo 24 agora e 26. 24, sou eu? Então Anás o enviou, maniatado, a Caifás, o sumo sacerdote. Isso, Rocha 25. E Simão Pedro estava ali e aguentava-se e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse, não sou. Certo, agora vamos pular para o versículo 28. Vinícius, pode ler. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas
poderem comer a Páscoa. André, 29. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Isso, pode levar. Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Então Pilatos disse: leve-no daqui e julgue-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Olha, só uma pausa aqui. Naquele tempo, não eram todos que poderiam ser crucificados. A princípio, só poderia ser crucificado escravos que cometessem algum delito. O cara era escravo, ele cometia algum delito, ele podia ser crucificado. Depois a crucificação passou, né, a ser mais praticada. E Tito, né, o imperador romano, no ano 60 depois de Cristo, ele crucificou vários judeus quando estava prestes a invadir Jerusalém e destruir, né, diante das muralhas, aos olhos do povo que, aterrorizado, via, né, aquela cena de horror de centenas sendo crucificados ao mesmo tempo. E de acordo com aquilo mesmo que eles disseram, né, quando Jesus foi ser crucificado, que Pilatos lava as suas mãos, o que o povo diz? Que o sangue desse homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E aí depois, no ano de 60 ou 70 depois de Cristo, 70, obrigado. Rocha conhece bem também a história, né? 70 depois de Cristo, aquele imperador invade Jerusalém, destrói, e aqueles judeus são crucificados e pagam, né, aquilo ali que eles mesmo haviam profetizado sobre a sua vida. Mas aí os escribas e fariseus estão dizendo aqui: olha, a gente não pode matar esse homem. A gente já bateu, já açoitou, mas ele precisava ser crucificado, porque Jesus havia profetizado que ele iria para a cruz. Então, né, ele foi levado aqui a Pilatos. Aí, continuando. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus. E disse-lhe: tu és o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: tu disseste isso de ti mesmo, ou disseram outro de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-se a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Olha só, assim, o meu reino não é daqui. Olha como é que Jesus já conversa com Pilatos, de forma completamente diferente do que o silêncio de Herodes. E Pilatos, não foi por um acaso, havia sido avisado pela sua esposa: olha, não entre na causa desse justo, porque em sonho nós muito sofríamos por causa dele. E aí a gente continua aqui e vê o desespero de Pilatos, né, em tentar livrar Jesus, mas continua. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não achem nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a implicar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Olha só que coisa fantástica. Pilatos pergunta o que é verdade. Ele estava balançado, né? Aí o capítulo 19, vamos continuar. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus.
e dava-lhes bufetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos: Tomai a vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. A multidão respondeu: Nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus. Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Olha só, ele ouviu Jesus dizer que o reino não era desse mundo. E aí, quando ele ouve as pessoas dizerem que Jesus era filho de Deus, ele fica mais atemorizado ainda. E aí continua o relato, né? E entrando outra vez no petróleo, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me fales a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder teria contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: Se soltar este, não és amigos de César. Qualquer que se fazer rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostópio, e em hebraico Gabbatá. Isso, olha só, a questão política aqui entrando no julgamento de Jesus. Pilatos sabia que havia algo de especial em Jesus. Todos aqueles que tinham contato com Jesus percebiam, era notório algo diferente. E ele fica apavorado, porque ele começa a juntar as peças do quebra-cabeça. A minha esposa teve um sonho. Agora estão dizendo que ele é filho de Deus. Ele disse que o reino dele não é desse mundo. Eu não posso entrar na causa desse justo. Só que aí entra a questão política. Porque qual era a acusação? Que Jesus era rei dos judeus. E havia uma instabilidade muito grande naquela região. E uma região, como nós falamos ali da Palestina, ela foi uma região de constantes guerras, porque era uma região estratégica. Então, qual foi a malandragem dos religiosos daquela época? Olha, ele está dizendo que é rei. Se você não condenar ele, você é inimigo de César. E aí ele ficou, né, ele também tinha um cargo como governador, ele não queria abrir mão das regalias que ele tinha, ele ia enfrentar César, ele ia perder o cargo que ele possuía. Aí por isso que Jesus fala: aquele que me entregou a você, maior pecado tem. Mas ele tinha pecado também por estar crucificando Jesus. Ele tinha parte naquele julgamento. Porque ele sabia que Jesus era inocente, mas por causa da conveniência política, para não se indispor com César, não causar um tumulto na região, porque poderia haver uma rebelião, que a multidão cada vez mais estava gritando, crucificam, né, aquele alvoroço. Então, para apaziguar a situação e conseguir manter a situação sob controle, ele manda crucificar Jesus. Mas ele também foi culpado da morte de Jesus, Pilatos. É que está falando de Judas Iscariote aqui, na situação que ele lava as mãos. É isso aí. Ele se vê tão pressionado que ele falou: bom, não tem jeito, eu vou ter que crucificá-lo. Mas aí ele pega a bacia, coloca diante do povo e lava as mãos e diz: olha, eu sou inocente do sangue desse homem. Mas quer dizer, não era tão inocente assim não, porque ele, né, teve a cumplicidade dele. Mas aí é quando a multidão grita, né, que o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas assim,
desde o início, né, pelo que a gente está lendo, ele não queria crucificar Jesus. Não. Tanto é que no início ele procura mandar para Herodes, né, vê que ele é Galileu, da cidade de Herodes, vão mandar para Herodes. Tentou se livrar do problema. Tentou se livrar. Também não arrumar mais inimizade contra Herodes, né? Porque se ele toma a frente, por Jesus ser Galileu, Herodes poderia ter mais inimizade com ele. Acho que foi uma forma também dele procurar ter uma apaziguação com Herodes, que tanto é que a Bíblia vai falar que depois os dois se tornam amigos. Bem observado. Se tornam amigos, né? Essa, digamos assim, essa honra que ele deu a Herodes, né? Foi uma apaziguação entre as indiferenças dos dois, né? Isso, verdade. Olha a política aí, né? É o que acontece hoje em dia também. É o que acontece hoje em dia. Tem muito político aí que a gente vai para a questão política, né? Que ele sabe o certo a ser feito, mas às vezes a pressão é tão grande que ele não consegue fazer o certo. Até mesmo com obras no bairro hoje em dia, um vereador não vai no bairro que é de outro vereador para não ter essa indiferença política. Você pede ele para fazer algo, qual bairro? É tal. Não, quem trabalha lá é o vereador tal. Tem que pedir o vereador tal, não posso ir lá não. Tem mais ou menos a mesma linhagem. E aí o Paulo falou de Judas, né? Aqui no versículo 11 aqui que Jesus está dizendo que aquele que o entregou tinha mais pecado sobre Judas? Sim, tem falando sobre Judas e também daqueles religiosos, né? Eu vejo mais pelo sumo sacerdote, Caifás, Anás, né? Eu vejo mais por isso. Voltando àquela questão da predestinação, que é uma doutrina falsa, porque Deus ele não predestina pessoas, ele predestina fatos. Judas é chamado filho da perdição, mas por quê? Porque Deus predestinou ele para trair Jesus e ir para o inferno? Não. Deus predestinou o fato, falou que haveria um traidor. E quem foi o traidor? Quem deu o lugar. Porque qual era o ponto fraco de Judas? Ele era ladrão. A Bíblia diz que ele desviava o dinheiro da bolsa dos pobres. Que Jesus recebia a oferta do seu ministério e parte dessa oferta era destinada aos pobres. E Judas, que tomava conta da bolsa, desviava. Então, quando ele viu a chance de ganhar dinheiro entregando Jesus, foi ali a rasteira que o diabo deu nele. Então, ele não caiu da noite para o dia. O pecado não derruba uma pessoa da noite para o dia. A pessoa vai dando lugar, vai perigosamente flertando com o pecado, o diabo vai cercando, e chega um determinado momento que vem a queda. Eu até ouvi uma ilustração uma vez muito interessante, que um prédio, quando ele é implodido, aquele prédio com uma estrutura de ferro, concreto, ele não cai assim do nada. Vão colocando bombas em pontos estratégicos da sua estrutura. E depois que o prédio está cheio de dinamite, alguém vai lá, aperta o botão e ele cai. Então ninguém cai no pecado da noite para o dia. São dinamite que o diabo vai colocando em pontos estratégicos. Ele vai cochichar algo no nosso ouvido aqui 1 hora, aí ele vê uma outra oportunidade, vai lá e cerca. Ele trabalha na fraqueza. Trabalha na fraqueza, nos pontos vulneráveis. E foi o que ele fez com Judas. Haveria um traidor. E quem foi? Quem deu lugar? Que foi Judas, por causa da ganância do dinheiro. E a maldição que estava sobre a vida de Judas foi tão grande que quando ele se enforcou, no livro de Atos capítulo 1 fala que ele se enforcou e ele partiu no meio, suas entranhas caíram no chão. Suas vísceras, quer dizer, como é que uma pessoa enforcada parte no meio? Porque a ira de Deus sobre a vida dele era grande. E aí, na continuação, finalizando aqui o texto, a gente está no versículo 14, até o 16. E era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Olha só, até o último momento Pilatos tentando livrar, Ele é o rei de vocês, aí eles malandramente, não, nosso rei é César, crucifica esse daí. Senão você vai ser inimigo de César. E ele, para não ter o seu cargo, a sua posição ameaçada, ele fez conforme foi pedido.
E assim, né, termina o julgamento de Jesus. Logo depois, os próximos textos a gente conhece bem, né? E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre os evangelhos, a característica de cada evangelho: Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente leu aqui trechos, né, de cada um deles e vamos entender algumas diferenças que tem na Bíblia, que algumas pessoas usam também para tentar confundir. Por exemplo, tem um texto que fala que o endemoniado gadareno era um. Já tem outro evangelho que fala que são dois. Por que essa diferença? Porque um fala que é um, o outro fala que é dois. A Bíblia está errada? Não. A gente vai ver na próxima aula por que esse relato é desencontrado, né? E vocês podem pesquisar aí durante a semana, né, se quiserem se aprofundar mais no assunto. Mas a Bíblia não contém erros. Nós até falamos sobre as traduções, né? Quem traduz a Bíblia erra. Às vezes o cara faz uma tradução equivocada, tanto que as nossas Bíblias elas são revisadas e corrigidas. O tradutor erra, por isso que é bom a gente ler várias versões até chegar ao entendimento do texto. E os evangelhos, eles têm algumas aparentes contradições e relatos que são diferentes, mas não é contradição, a gente vai ver na próxima aula, tá bom? E alguém quer comentar alguma coisa? Eu estava vendo uma vez uma matéria na internet falando sobre Judas. Tem uma corrente que defende que Judas foi corajoso e teve a coragem de fazer o que alguém tinha que fazer. Eu vi na internet uma pesquisa falando que um tinha que fazer para poder entregar Jesus, acontecer a crucificação, que tinha que cumprir o que Deus mandou. Aí nessa corrente, essa tese defendia que Judas foi o melhor dos discípulos, que ele teve a coragem de fazer o que ninguém teve de fazer, o que tinha que fazer. Muita heresia. Defendendo que ele foi o único que teve coragem de fazer o que ninguém teve coragem de fazer nessa tese. Não, e Judas era um homem acima de qualquer suspeita, né? Porque tomava conta da bolsa, era tesoureiro, um homem de confiança. Jesus chama ele de amigo, amigo, com um beijo você me traz. Aquele que mete a mão comigo no prato, esse é o que me traz de intimidade com Jesus, mete a mão no prato. E esse foi o traidor. Então, um apóstolo acima de qualquer suspeita, até porque, como Jesus falou que alguém trairia, que ele sai, Jesus fala assim, né? Aquilo que você tem que fazer, faz o depressa. E ele sai. Os discípulos nem suspeitaram que era ele, porque pensaram assim, ele saiu para comprar comida. E aquele homem de confiança era o traidor. Então... Se tivesse ligado ali, eles entenderam a saída dele. Jesus acabou de falar, bateu, não aguentou ficar. Disse, está meio disperso ali na mesa. Se ele tivesse ligado, eles iam entender. Eles iam entender que ele era Judas, né? Não, mas aí o pensamento dele aqui, Jesus deu essa deixa, né? Aí tipo, se eles tivessem ligado realmente. Eles iam pegar no lado. Jesus acabou de falar, ele se levantou, ele segurou, ele só prendeu com a fala e levantou. Eu creio que por isso, né, o próprio Jesus não permitiu que eles percebessem que aquele fosse um traidor. Né, porque tinha que se cumprir o que já era para acontecer, a crucificação com a salvação do mundo. E até então estava todo mundo preocupado. Será que sou eu? Será que sou eu? Não. O que o Alan está falando, isso aí muita gente interpreta da maneira que eu já vi Jô Soares falando o que ele está falando, mas ele está inferindo o que Jô Soares colocou, está completamente fora da Bíblia, mas eu já vi ele falar o que você falou, entendeu? Está inferindo ali o assunto da Bíblia, entendeu? Eu vi um comentário uma vez também que nessa complexidade de entender os textos, né, na amada hermenêutica, Deus poderia ter predestinado, mas aí você vai entrar em outra questão também delicada de análise, né? Mas interessante um comentário que eu ouvi, que ele se predestinou, o próprio Judas se predestinou, então ele foi construindo isso dentro dele, se predestinando, isso aí, para esse propósito aí que havia, né? Que Deus tinha um plano
e Deus onisciente, mas Judas se entregando para isso. Deu lugar, né? Não deu lugar ao diabo. Para a ganância, né? Se vendeu Ele para gostava de vender. dinheiro. Gostava de Ganância. Pela ganância ele vendeu a Deus. Se vendeu para vender. É. E muitos acham que foi pouco, né? As 30 moedas. Mas eu já vi um estudioso falando que hoje em dia aquelas 30 moedas valeriam $45 mil. Hoje em dia. E até na pregação dele ele falava, né? E Judas traiu por $45 mil. E tem pessoas que traem Jesus por menos de 10 centavos. Traem Jesus por nada. Aí ele trouxe essa analogia do valor das 30 moedas de prata hoje em dia e pessoas que estão traindo Jesus por nada. É verdade. Boa. Amém? Vamos lá então. Agradecer a Deus. Nosso irmão Paulo essa semana vai estar casando, então vamos pedir também pelo casamento, né? Aqui, ó, vai casar no mesmo dia. Oi? Vai casar no mesmo dia. Também aqui. Também, pastor? No mesmo dia. A restauração que eu vou estar dando entrada amanhã também no meu. Ela casou no mesmo dia, porque a esposa dele é como se fosse uma sobrinha minha, né? Poxa, que legal. É, eu gosto muito daquela menina. Então, assim, ela casa no mesmo dia. Eu vou estar lá partilhando desses 2 casamentos. Amém. Se Deus quiser, eu vou estar lá também. Participar dessa honra de participar, né? Casamento do Paulo. Amém. Pode orar pra gente, agradecendo? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por cada parte do nosso corpo que está aqui na tua presença. Obrigado por cada membro do nosso corpo nesse momento. Obrigado, Deus, porque a nossa vida está cheia da tua graça, está cheia da tua glória, está cheia da tua virtude. Muito obrigado, Senhor eterno. Muito obrigado. Porque o nosso dia vai ser uma bênção na tua presença. Uma bênção para crescer. Obrigado por este momento maravilhoso, Deus. Obrigado por estar aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou para o teu reino, nos chamou para desfrutarmos das tuas vitórias, das tuas bênçãos. Obrigado, Deus, por tudo em nome de Jesus, Pai. Jamais vamos recuar, nós vamos desistir dessa batalha também. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelas águas poderosas que o Senhor derrama sobre as nossas vidas para enfrentarmos o mal todo dia, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Alguém não pegou esse daqui, o recomeço? Que eu acho que tem bastante folha aqui, alguém ficou sem pegar. Isso, domingo passado. Recomeço. Alguém mais? Boa semana. Já aí a sequência, falta para vocês a criação, né? Essa daqui. Dá? Não tem melhor câmera, né? Cala a boca, cala a boca. Isso aí,
Aí eu vou adiantar porque... Capa preta, né? Isso aqui é a nova postura do Velho Testamento. Depois a gente vai atualizar. Vocês estão com a postura certinha, né? Certinho. Beleza. Aí eu não sei.